Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como vocês podem fazer para ressignificar o passado e quais são os benefícios de você olhar para algo que já aconteceu e dar um novo significado para essa situação. Então vem comigo que eu te explico como. Bom, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre ressignificar não significa esquecer ou não significa negar que algo aconteceu. Ressignificar trata-se de dar um novo significado para algo que aconteceu. E pode ter acontecido hoje mesmo, um tempo atrás, pode ter acontecido ontem, antes de ontem, na outra semana passada, pode ter acontecido no mês passado, o tempo não importa. Mas se você tem uma lembrança dolorosa sobre aquela situação, uma lembrança triste sobre aquilo que você gostaria de dar um novo significado, é isso que trata ressignificar. É olhar para aquela situação que te causa de alguma forma um desconforto e dar um novo significado para ela. Bom, vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está no trânsito e aí ela está no trânsito, às vezes ela vai ter que parar para poder esperar alguma coisa, esperar uma chuva, um temporal passar. Quando essa pessoa para, ela tem duas alternativas. Ou ela fica muito raivosa, zangada, vamos se dizer, pé da vida com a situação, ou ela pode aproveitar para fazer uma ligação, aproveitar para ler um e-book, aproveitar para responder e-mail, aproveitar para fazer outras coisas. Ela escolheu, naquele momento, ter uma atitude que não é que ela negou que algo estava acontecendo, ela tinha consciência de que aquela situação que ela estava vivendo, muitas vezes ela não tinha o que fazer, não dependia só dela. E isso acontece em outras situações da nossa vida. Quando nós estamos vivendo uma determinada situação e nós percebemos que a nossa parte a gente já está fazendo e o que a gente precisa às vezes é esperar que aconteçam as outras coisas, que os outros façam a parte deles também. Então, quando você está vivendo, você tem sempre duas escolhas. Ou tentar aproveitar aquela situação, seja ela boa ou ruim, mas isso vai depender do significado que você vai dar para essa situação. Se você vai considerar ela boa ou ruim. Bom, mas fato é, aconteceu uma coisa desagradável. Você pode escolher como olhar para aquela situação. Isso, gente, é um treino diário. A gente muitas vezes não nasce sabendo, ou até no contexto que nós vivemos, a gente não aprendeu dessa forma. Mas isso pode ser mudado. Mesmo que você não tenha esses hábitos, a partir de agora você pode fazer essa mudança aí na sua vida. Sempre procurar olhar a situação, aproveitar o que está acontecendo para um benefício que você não se prejudique tanto com aquela situação, para melhor dizer. Bom, mas então, por que eu falei isso e por que eu comecei o vídeo falando sobre ressignificar o passado? O que acontece é que quando às vezes acontece uma situação dessa, ou qualquer outra, ou situações muito difíceis de todas as naturezas, muitas vezes nós agimos de uma forma que deixam traumas na gente. Não só a gente agiu de uma tal forma, o outro agiu de uma tal forma com a gente. Aí quando a gente depois não conseguiu agir da melhor forma possível naquele momento, depois a gente pode olhar para aquela situação e dar um novo significado. Pensar que aquilo pode ter sido bom por um outro lado. Tentar olhar para as inúmeras possibilidades que aquela situação nos transmite. Uma situação, gente, ela não tem só um significado, depende sempre da forma como você vai olhar ela. Portanto, quando nós olhamos para uma situação, às vezes depois, um tempo depois, com a cabeça mais fria, é possível sim nós termos uma outra perspectiva sobre o que aconteceu e dar um novo significado para aquilo. E por que isso é tão importante e essa palavrinha ressignificar tem sido tão utilizada nas redes sociais, nas mídias, de diversas formas, porque é muito benéfico para a nossa vida. A gente conseguir olhar para trás e dar um novo significado, a gente tem paz,
A gente consegue soltar uma situação que até então podia estar nos prendendo de alguma forma. E às vezes essa prisão que ocorria, né, entre aspas, com a situação, é devido justamente ao significado que nós demos para ela quando aconteceu. Bom, gente, tem várias formas de ressignificar o passado. Você pode, através de uma meditação, ficar com os olhos fechados, pôr uma música relaxante, tentar lembrar aquela situação, tentar se ver na situação, se abraçar, se compreender, se acolher naquela situação e falar para você que tá tudo bem como você agiu naquele momento, só que agora você pode agir diferente. Agora você olha de uma forma mais ampla, tenta ter outra compreensão sobre a situação, analisar as coisas de uma outra forma, de uma forma que não seja tão dura, tão inflexível, tão cruel com você e com os outros, de uma forma mais tranquila, mais leve. Então você pode fazer isso através de uma meditação, ou você pode fazer isso com os olhos abertos mesmo, lembrando, falar assim, não, realmente tem uma outra perspectiva, eu posso olhar de uma outra forma o que aconteceu. E eu volto a reforçar, de forma alguma você está negando o que aconteceu. Não é para negar o que aconteceu ou colocar um problema embaixo do tapete, mas é você entender que você pode dar um outro significado, verificar o que você pode fazer com aquela situação, se você tem alguma atitude que você possa ter, se você precisa conversar com alguém, se você precisa bolar um plano de ação. Com a cabeça mais fria, você entende e age. Não é só entender e falar assim, ah, tá tudo bem, tá tudo zen. Não, é entender, dar um novo significado, mas com muita maturidade, muita leveza, muito pé no chão, olhar para aquilo e falar assim, olha, ali foi minha responsabilidade, ali não foi, mas se foi minha responsabilidade eu vou procurar melhorar, e se eu preciso pedir desculpa eu vou pedir, o que eu preciso aprender com aquela situação. Então, é olhar de uma forma flexível e não deixando de colocar a sua responsabilidade sobre os fatos, de entender a responsabilidade do outro com o que aconteceu, mas é olhar de uma forma mais ampla, mais tranquila, mais consciente, mais madura e sim, dar um outro significado para aquilo não ficar te ferindo tanto a mente, para aquilo não ficar te fazendo tanto mal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, tô lembrando de uma outra dica, vocês podem escrever também. Escreva a situação, leia, verifica se realmente foi aquilo mesmo, se realmente você não foi precipitado, se você não agiu como se a sua mente tivesse te falado que aquilo era aquilo e você não perguntou, entende? Se você não dialogou com os outros, então verifica, gente, verifica, questione. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até o próximo.